nós vamos debater sobre o coronelismo, uma parte fundamental do que acontece de movimentos aqui no Brasil, tanto pela história do Brasil, quanto pela sociologia. Aqui eu devo, na verdade, uma satisfação para você. A sociologia, ela tem como função o estudo investigativo do comportamento do homem dentro das cidades industriais. Mas o coronelismo já é diferente, porque nós vamos estudar aqui, ó, o que nós chamamos de inter-relações sociais rurais. Tranquilo? Como nós temos aqui a ideia de ismo, para uns será movimento, para os conservadores será um movimento, para os marxistas já será uma doença. Que doença? A doença do coronel. Mas vamos debater. Se eu tenho ismo, eu tenho a ideia de movimento. Deixa eu dividir para você aqui, ó. Coronelismo, gente, foi um movimento social. Social por quê? Existem pessoas envolvidas com esse movimento. 2, político. Político porque nós temos leis que favorecem a esse movimento. 3, econômico. Envolve a questão de riqueza. E cultural. Cultural em função exatamente do quê? De se tornar um hábito. Esse coronelismo vai ser visto como um hábito. A ideia do coronel como sendo o hábito. A atuação dele como um hábito. Esse movimento aqui, ó, é interessante porque ele é um fenômeno latino-americano. Só existiu na América Latina. E ele vai ficar em evidência durante o quê? A República Velha. Mas ele tem toda uma evolução. Então eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui eu tenho o coronel. Esse coronel, gente, ele é entre aspas. O coronel ele é entre aspas. Acima eu tenho o governador de estado. E abaixo eu tenho o povo. O coronelismo, o movimento do coronel. Esse coronel, se você reparar, ele é entre aspas. Coloquei entre aspas. Porque ele é um político civil. Não é militar. Ele não é um militar. Mas ele tem aí a patente de um militar. Mas ele não é. Ele compra essa patente. E como é que funciona esse movimento? O coronel se movimenta entre o povo e entre o governador de estado. O povo precisa chegar até o governador para buscar assistência, mas é complicado demais. O governador tem que chegar até o povo para buscar voto, mas é complexo demais. Aí aparece quem? O coronel intermediário, que vai fazer com que o governador dê a assistência que o povo quer, e esse coronel vai fazer com que o povo dê o voto que o governador de estado quer. Olha que coisa. O povo chega até o coronel. Do coronel ele consegue chegar ao governador de estado para buscar assistência. O governador de estado chega até o coronel para chegar até o povo e buscar voto. Então esse movimento social envolve o povo. Político envolve o coronel e o governo de estado. Econômico envolve a riqueza do coronel que manda e desmanda. Quanto mais rico, mais ele é coronel. É cultural, porque as pessoas vão entender isso como um hábito, como algo extremamente normal. Esse coronelismo como um movimento natural. Mas pera lá, vamos ver como isso vai acontecer. Olha que interessante. Em 1831, gente, nós temos a Guarda Nacional. Mas o que será que seria essa Guarda Nacional? Essa Guarda Nacional que vai fazer nascer o que nós chamamos de coronelismo. Essa Guarda Nacional significa exatamente o quê? O exército
particular. Dos latifundiários. Mas espera um pouco aí. Como assim? Um latifundiário vai montar um exército particular a partir da Guarda Nacional, criada em 1831 pelo Padre Feijó. Mas por que o Padre Feijó faz isso? Simples. Quando foi declarada a independência do Brasil em 1822, gente, existia apenas 20 mil homens no exército brasileiro. 20 mil. O Brasil tinha 20 províncias, 20 unidades políticas sem autonomia e 20 mil homens. Já era um problema. 1831, com a abdicação de Pedro I, o Brasil passou a ter 15 mil homens no exército. Vixe! E aí, as fronteiras do Brasil estão frágeis. A propriedade particular está frágil. Pensando em preservar as fronteiras e a propriedade particular, o latifundiário monta seu exército particular a partir dessa Guarda Nacional criada pelo próprio Estado. Mas como que as coisas vão funcionar? Simples, esse latifundiário, ele pode comprar uma das 3 patentes. Tinha a patente de capitão que ele podia comprar, é do exército, mas ele comprava. A patente de coronel e a patente de major. Mas ele gostava mesmo, gente, da patente de coronel, por causa da pronúncia, coronel. Tranquilo. Mas vamos lá. O primeiro grande passo que vai acontecer para esse coronel ser bem ativo, para ele ficar bem intermediário entre o povo e o governo, vai ser num período em que nós temos o ato adicional. O ato adicional, vocês viram com o Zé, vai de 1834 a 1840. Com esse ato adicional, nós temos algo bem interessante. Primeiro, o Rio de Janeiro, município neutro. Como assim? Ué? Durante o período regencial, qualquer medida tomada no Rio de Janeiro, ninguém pode questionar, porque o Rio de Janeiro é um município neutro para tomada de decisão. Segundo, gente, Assembleia Legislativa Provincial. Que moderno, meu Deus! As províncias passam a ter Assembleia Legislativa, mas província não tem Assembleia Legislativa. Província é chamada de província por não ter Assembleia Legislativa, mas agora de 34 a 40 passa a ter. Terceiro, o Executivo Federal será eleito por certo tempo. Olha que interessante! Ei, tem uma coisa muito doida. O Brasil é uma monarquia. Na monarquia, o Executivo Federal, ele vem por herança e é vitalício. Mas agora não. Nós temos algo moderno pelo ato adicional. O Executivo Federal, eleito por um certo tempo. Assembleia Legislativa Provincial. O Rio de Janeiro, município neutro. E mais um. As regências, daqui para frente, serão unas. Os regentes que governam enquanto Pedro II é gurizinho ainda. Se vocês olharem aqui, ó, nós temos algo muito interessante. Esse ato adicional deixou o Brasil semelhante a uma república, mas pela Constituição é uma monarquia. Mas pelo ato adicional, o Brasil agora é semelhante a uma república. Se eu tenho uma semelhança com a república, eu vou ter algo aqui marcante. Uma descentralização. Como descentralização? Ué, Assembleia Legislativas Provinciais, Rio de Janeiro, município neutro. E é nessa descentralização que o coronel, um político civil, vai fazer história entre governo e povo como intermediário. Quanto mais descentralização,
mais ele atua num determinado território. Posso apagar aqui? Agora veja só que coisa mais linda, gente. Olha só que coisa mais linda. Ah, deixa eu te informar de algo aqui que eu preciso te informar. Esse ato adicional vigora de 1834 a 1840. Quando Pedro II assume aos 15 anos de idade, desaparece o ato adicional e o Brasil volta a ficar centralizado. De 1840 até 1889. Até que nós temos algo muito interessante. De 1889 até 1930, nós temos a famosésima República Velha. É nessa República Velha que o coronel manda e desmanda, pinta e borda. É aí que ele passa a ser intermediário mesmo. Mas o que nós temos aqui? É que nós temos de 1891 a Constituição da República. E daí que nós temos a Constituição da República, nós temos uma república, gente. E essa república, ela é bem interessante, porque ela é descentralizada. Ei, o sonho do coronel é que exista uma descentralização. Quanto mais descentralização política, mais ele pode intermediar o povo e o governo de Estado. E como que eu sei que tem uma descentralização pela Constituição Republicana de 1891? Aqui, gente, nós vamos ter estados membros. Ai, que novidade! Acabaram as províncias sem autonomia. Teremos estados membros com autonomia. Isso marca a descentralização. Vamos ter governadores de estados. Nossa, isso marca autonomia, descentralização. Vamos ter deputados estaduais. Vamos ter prefeitos. Olha que coisa. O sonho do coronel era que um dia tivesse uma descentralização. Tivemos pela Constituição de 1891. Agora esse coronel aí, um político civil que comprou patente do exército e monta o seu exército particular, ele fica hiperativo, superativo. Funciona que só vendo o coronel funcionando, o coronelismo. E essa Constituição, eu vou tirar um esquema aqui, ó. Essa Constituição é interessante porque ela possui o quê? O voto aberto. Como assim voto aberto? Quando o eleitor ia votar, ele dizia em quem ele votava. Olha que beleza. Essa Constituição de 1891 vai criar o quê? Um deputado a cada 100 mil habitantes. Vixe, os dois estados mais populosos vão possuir mais deputados, exatamente. São Paulo, o estado membro mais habitado, vai ter o maior número de deputados. Minas Gerais, segundo o estado mais votado, maior população, segundo maior número de deputados. Epa, daqui nós vamos ter algo muito interessante. Vamos ter o chamado curral eleitoral. O que é esse curral eleitoral? É a região que o coronel controla o povo para votar no governador que ele bem entende. Opa! No curral eleitoral, o governador se utiliza do coronel para ter controle sobre o povo e tirar votos. Além do curral eleitoral, vamos ter o voto de cabresto. Como assim voto de cabresto? O coronel força o povo a votar no governador que ele bem entende. Mas como ele consegue isso? É que a Constituição de 1891, que administra politicamente a República Velha no Brasil, favorece
Isso. Mas o coronel vive politicamente disso? O coronelismo. Maravilha? Posso dar uma triste notícia para você? Com a Revolução de 30, lá de Getúlio Vargas, tudo isso passa a ser combatido. Mas quando isso aqui é combatido, desativado, o coronelismo também perde força. Tadinho, o coronel vivia de explorar o povo a favor do governo, de explorar o governo a favor do povo. Ele era intermediário aí, nessa relação. Muita fraude, muita picaretagem acontecia nessa época no Brasil. Vale a primeira pergunta da tarde ou é muito cedo ainda? Existe ainda, gente, essas picaretagens na política? Sério? Das pessoas pressionarem alguém para votar em alguém? Ei, você tem que votar no meu candidato, senão minha empresa fecha semana que vem. Eita, Brasilzão, hein? Esse é um país que vai pra frente, Brasilzão. Aí, gente, de 1930 até 1960, esse coronelismo enfraqueceu. De 60 para cá, enfraqueceu mais ainda. Devemos ter aí uns 3 coronéis só pelo Brasil. Uns 3 só. Coronelismo. O coronelismo foi a prática política dominante durante a República Velha brasileira. Traduzia o poder das oligarquias regionais que submetiam o poder público aos seus interesses privados. Essas oligarquias eram os grandes proprietários rurais que eram chamados de coronéis. Coronéis porque exerciam um poder político, econômico e social sobre as populações dos seus municípios e das regiões, fazendo assim com que toda a política voltasse aos seus interesses. O coronelismo está assentado em 3 pilares básicos. O primeiro deles é a própria Constituição de 1891 da República Velha. Essa Constituição, ela legitimava o poder dos coronéis através da fraude e da corrupção eleitoral. Se não, vejamos 2 características importantes que envolvem o voto dentro da Constituição de 1891. O voto era profundamente excludente. Era proibido o voto das mulheres, dos menores de 21 anos, dos soldados, dos analfabetos, totalizando tudo isto 97% da população. Portanto, apenas 3% da população brasileira exerciam o direito de voto. Essa redução no eleitorado facilitaria, naturalmente, a pressão desses grandes proprietários, desses coronéis, sobre a população votante. Por outro lado, o voto era aberto. Um voto a descoberto permite toda sorte de pressão econômica e de violência sobre o eleitorado. Os coronéis usavam este voto aberto para comprar os votos, para, com a troca de favores, se beneficiar, montando um curral eleitoral, como se dizia na época, né? Ou seja, a clientela do coronel, para garantir os votos suficientes para os seus candidatos. Este curral eleitoral, esta clientela, né, se servia, portanto, daquele voto comprado, daquele voto da troca de favores que nós chamamos de voto a cabresto. Observem na charge, né, como nós temos este processo, né, visto por alguns dos políticos da época. O segundo pilar do coronelismo é a política dos governadores, instituída em 1898 pelo presidente Campos Salles. Uma vez assegurado a eleição dos candidatos desses coronéis, a política dos governadores era um pacto interoligárquico para a perpetuação destas mesmas oligarquias no poder. Consistia, como nós vamos ver aqui no esquema, da seguinte forma. Esta política, ela primeiro levava em consideração o governo central. Dentro do governo central brasileiro, nós tínhamos o presidente, os ministros e o Congresso Nacional. Um Congresso Nacional formado por senadores e deputados federais, num sistema bicameral. Ligado a este governo central, existem as várias unidades da federação, que são os estados. Dentro desses estados, o comando está na mão dessas oligarquias regionais que usavam da fraude, da corrupção eleitoral para se beneficiar. Essas oligarquias regionais forneceriam ao governo central
um congresso dócil, ou seja, um congresso que faria sempre a política do presidente da República, ou melhor, que sempre estaria de acordo com a política proposta pelo governo central. Em troca, este governo central forneceria apoio econômico, político e militar para essas oligarquias regionais. Um exemplo dessa política dos governadores. Vamos supor que Borges de Medeiros, governador do Rio Grande do Sul nessa época, tivesse fornecido ao governo central um congresso gaúcho dócil, ou seja, deputados e senadores que sempre fariam a política de acordo com o governo central. Em determinado momento, os maragatos no Rio Grande do Sul se levantariam contra Borges de Medeiros. Seria obrigação, nesse caso, do governo central fornecer armas, munição, apoio político, o que fosse necessário para perpetuar o poder de Borges em troca daqueles deputados e senadores fornecidos anteriormente. O terceiro pilar do coronelismo é a política do café com leite. Também instituída por Campos Salles em 1898, a política do café com leite ela ocorria dentro do governo central. Estabelecia-se um revezamento entre São Paulo e Minas na presidência da República. Por que São Paulo e Minas? Porque eram os dois maiores colégios eleitorais e porque eram também os dois maiores produtores de café, o principal produto de exportação da República Velha. Assim, nós tínhamos, não é, uma política que, de certa forma, submetia os poderes regionais a uma centralização do poder nas duas maiores oligarquias regionais. Como vimos, o coronelismo fica assentado, portanto, em cima de três pilares: a Constituição de 1891, a política dos governadores e a política do café com leite.